Livro de Jó, capítulo 1. Virtuosa, reta e feliz vida, perda de todos os bens e filhos, integridade de Jó na primeira tentação por Satanás. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem perfeito, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E a sua possessão era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muito grande conjunto de servos, de maneira que este homem era maior do que todos os filhos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em suas casas, cada um dos homens no seu dia, e enviavam mensageiros a convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó enviava chamado a eles e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque, dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus nos seus corações. Assim fazia Jó todos os dias. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante da face do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de correr de uma para outra parte, através da terra, e de passear para cima e para baixo, através dela. E disse o Senhor a Satanás, tens tu considerado ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem perfeito e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem em cada lado? A obra de suas mãos abençoaste, e as suas possessões têm aumentado na terra. Mas estenda a tua mão agora e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam suco de uvas na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e caíram sobre eles os sabeus, e os levaram, e aos jovens servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os jovens servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, formando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos jovens servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo suco de uvas, em casa de seu irmão primogênito? Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens homens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus nenhuma coisa desagradável. Jó, capítulo 2. Terrível aflição no corpo. Integridade de Jó na segunda tentação por Satanás. Instado, recusa-se a amaldiçoar Deus. Visita de 3 amigos. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante da face do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante da face do Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens tu? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de correr de uma
para outra parte, através da terra, e de passear para cima e para baixo, através dela. E disse o Senhor a Satanás: Tens tu considerado ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem perfeito e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua integridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém preserva a vida dele. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco de cerâmica para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua esposa lhe disse: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala uma das mulheres vis, mas falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, veio cada homem do seu lugar. Elifaz o Temanita e Bildade, o Suíta e Zofá, o Naamatita, e combinaram vir chorar juntamente com ele e o consolar. E levantando de longe os seus olhos, não o reconheceram. E levantaram a sua voz e choraram, e rasgou cada homem o seu manto. E sobre as suas cabeças lançaram pó em direção ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó capítulo 3. Errado Jó. Verso 3. Pereça o dia em que eu nasci. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido o homem. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas, e a sombra da morte habite sobre ele. Uma nuvem, a escuridão do dia o tome de súbito terror. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de cântico retumbante de júbilo. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para levantar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas da pouquíssima luz do seu crepúsculo. Que espere a luz, e não venha, e não veja as pálpebras do alvorecer. Porque não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque não morri eu desde o útero, e em saindo do ventre não entreguei o espírito. Porque me receberam joelhos, e porque os peitos, para que eu mamasse? Porque já agora eu me deitaria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam lugares desolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enche as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como os infantes que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam aqueles cujas forças estão exauridas. Ali os prisioneiros juntamente repousam, e não ouvem a voz do cobrador de imposto serviço. Ali estão o pequeno e o grande, e o servo está livre de seu senhor. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados na alma?
que anelam pela morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam quando acham a sepultura? Por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus tranca com cerca ao redor? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o temor que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive assegurado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação.